te louvamos, te agradecemos e te exaltamos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode vir, Cíntia. Graça e paz. Você está bem? Está feliz de estar aqui? Sabe, queridos, eu acredito que esse é o melhor lugar para se estar. Amém? É no lugar onde nós somos alimentados pela palavra, nós somos satisfeitos e somos completos por ela. Amém? Antes da gente começar, eu quero fazer uma breve oração, amém? Para a gente dar início. Pai, eu te dou graças no nome de Jesus, por esse tempo tão precioso. Eu te louvo, Pai, porque a tua palavra, ela é como um martelo que esmiuça a penha, Pai. Ela é uma ferramenta de contundência que faz penetrar em nossos corações as suas verdades, os seus princípios e aquilo que você quer comunicar a nós. Obrigada, no nome de Jesus, pelas verdades, Pai, e pelos corações. Eu oro, Pai, a respeito de cada coração, para que a tua palavra penetre no lugar onde a minha voz naturalmente não pode ir, e ela afete os destinos dos meus irmãos com as tuas verdades, no nome de Jesus. Então hoje, querido, nós vamos falar sobre identificação com Cristo. Amém? Eu sou uma pessoa muito observadora e eu tenho notado, queridos, que nos últimos tempos, e também por causa do momento profético que nós estamos vivendo, Deus tem liberado algumas palavras muito específicas, e essas palavras, em cada culto, ela tem se conectado, criando uma estrutura de doutrina e uma estrutura de verdade que vai pavimentar os anos que nós vamos viver daqui para frente. Por isso, eu percebo que, nesse tempo, há uma necessidade de nós revisitarmos determinados princípios da palavra, que eles são fundamentais, queridos, para a nossa fé cristã, que não dá para viver por fé, não dá, queridos, para nós caminharmos com aquilo que Deus tem para nós, na totalidade, na plenitude de quem cada um de nós é, na expectativa de Deus, sem que a gente revisite esses princípios. Por isso, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre identificação. Por quê? Porque identificação, queridos, é o meio pelo qual, é o princípio, queridos, legal pelo qual Deus realizou. Baseado na lei de uma aliança, todo o fundamento, queridos, do que é a nova aliança, dos direitos que nós temos, daquilo que Ele fez por nós e em nós. A identificação é o meio legal. Deus não trabalha na ilegalidade, Deus não dá jeitinho. Deus, queridos, Ele está comprometido com seus princípios e com suas leis, e a identificação é essa forma legal. Amém? Efésios no capítulo 2, a partir do verso 6, esse eu quero que você abra comigo, por favor. Eu vou ler do 4 para a gente pegar um pouco de contexto, tá bom? Efésios capítulo 2, verso 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Eu encontrei uma versão que se chama, achei engraçado, queridos, que se chama a versão fácil de ler, amém? Que ela diz assim, o mesmo texto de Efésios capítulo 2, verso 6. Como somos identificados com Cristo, porque o fato dele ter morrido por nós e nos conquistado para o lugar onde ele está, queridos, é a identificação com ele. Então, como somos identificados com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou assim como ressuscitou a Cristo e nos fez reinar com ele. Para a gente entender um pouco o processo, queridos, da identificação e de como esse princípio legal nos trouxe aonde nós estamos hoje, não só sentado na cadeira dessa igreja, mas também, queridos, na condição espiritual que nós vivemos. O processo legal foi assim, Jesus Cristo, queridos, a Bíblia diz em João no capítulo 1 que a palavra encarnou, amém? Ele nasceu nessa terra, queridos, de forma legal, através do ventre de uma mulher. A Bíblia diz que ele se esvaziou da sua divindade, ele era Deus, ele era, queridos, todo-poderoso, não estava limitado, queridos, em tempo, espaço e matéria, mas ele assumiu esse lugar de ser humano, e
a Bíblia diz que quando ele se esvaziou, queridos, ele também se humilhou. E quando eu penso na humilhação, queridos, é o fato dele ser soberano, onipresente, onipotente, onisciente, todo-poderoso, e ele se subjugar e se humilhar a uma condição limitada, a tempo, espaço e matéria, para ser um homem como eu e como você, para ser um ser humano, para que aquele que é poderoso e que preenche tudo em todos, viesse habitar dentro de um útero. Amém? E ele se esvaziou para se identificar conosco. Ele desceu a nossa condição para ser tal como nós somos, queridos, para viver nessa terra, podendo perceber e se identificar com todas as necessidades que um ser humano tem. E ele fez isso, ele se esvaziou completamente. E eu acho Deus tão inteligente, queridos, que agora que eu me dei conta que nós estamos num culto de missões, e essa foi uma missão. Ele saiu, queridos, do seu estado, do seu reino, do seu lugar original, para migrar para um lugar, para ser missionário nessa terra. Amém? E aí, queridos, olha como ele se identifica conosco em todos os aspectos. Amém? E ele se esvazia, queridos, e a Bíblia também diz que ele empobreceu para que enriquecêssemos. E dentro do contexto onde essa palavra é dita, queridos, ele está falando de questões financeiras propriamente dito, porque na sequência, Paulo vai falar de oferta. Amém? Então, Jesus se esvaziou, Jesus empobreceu, Jesus se tornou homem, Jesus, queridos, deixou de ser Deus do ponto de vista de ser eterno, não está limitado a tempo, espaço e matéria, a ser o Todo-Poderoso, a preencher tudo em todos. Amém? Ele deixa esse lugar para ser humano, sujeito a um corpo físico, sujeito a necessidades naturais, para nos mostrar que é possível e que Deus tem um plano de identificação total com Ele, onde, queridos, essa identificação pudesse, no final do plano, do projeto e da obra cumprida, nos levar para o lugar de onde Ele estava, que é ao lado do Pai. No meio de todo esse processo, queridos, ele vive nessa terra e havia uma lei, queridos, uma lei estabelecida que dizia que toda alma que pecar, essa morrerá. Quando Adão peca, queridos, ele aciona a necessidade dessa identificação. Porque Adão nasceu, queridos, perfeito. Adão nasceu um homem glorificado, com acesso direto, contato com Deus, uma vida de comunhão plena com Ele. Mas quando Adão peca, ele peca, queridos, contra Deus, ele morre espiritual e fisicamente na sequência, e ele aciona a necessidade da lei da identificação que pudesse pavimentar, queridos, um caminho que nos desse acesso ao Pai novamente. Jesus vem e cumpre isso em todas as formas que ele pode cumprir, queridos. Ele anda nessa terra e ele vive uma vida com Deus à altura, queridos, de uma comunhão com Ele tão plena, que a Bíblia diz que ele nunca pecou. Ele andou nessa terra, e 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. E essa justiça, queridos, essa justificação que vem através da identificação, dele ter vivido como nós e morrido no nosso lugar, ela é uma justificação justa, porque pelos meios legais havia necessidade de que alguém morresse por causa do pecado. Qual é a lei? Toda alma que pecar, essa morrerá. Então, qual era o único jeito, queridos, de nós pagarmos a nossa dívida com o pecado? Morrendo. Amém? Não havia jeito de escapar dessa terra, queridos, sem dívidas com o pecado, a não ser
morrendo, mas aquele que nunca pecou, queridos, que viabilizou de forma legal o nosso acesso ao Pai, ele vem sem culpa, sem pecado. Isso dá para ele, queridos, uma condição que, esses dias eu estava pensando sobre isso, eu estou pensando muito sobre morte, queridos, sobre essa morte espiritual, não sobre eu morrer, mas sobre o efeito da morte na humanidade, amém? E eu pensando sobre isso, eu pensei, a morte não tinha, queridos, nenhum direito legal, nenhuma autoridade e nenhuma autorização para tocar em Jesus. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E se não há pecado, não há, queridos, autorização e autoridade para a morte operar. E Jesus estava aqui, queridos, pleno em uma vida de relacionamento com Deus, se identificando com o homem, dizendo para a humanidade, ei, eu vim para que vocês tenham esse tipo de vida, onde nenhuma condição natural, espiritual, maligna, e nenhuma coisa que esteja desconectada com qualquer vida de Deus possa ter autorização para reinar sobre você. E aí ele diz em João 10:18, ele diz, a minha vida ninguém tira. Eu voluntariamente a entrego. Por que precisou ser assim? Porque não era possível que a morte pudesse tocá-lo, porque ela não tinha autoridade, autorização, legalidade, porta, meio de tocar em alguém que não tem um salário com o pecado. Ele desce ao nosso nível e diz, você pode viver um nível de vida onde você não tem salário com o pecado. Onde o pecado não tem autoridade, não tem autorização, não tem governo. Onde a morte não pode tocar você. E aí, pensando sobre isso, queridos, eu pensei no seguinte, nessa era, na era da igreja, nessa era em que nós estamos, nesse corpo que nós estamos, um dia a gente vai se desconectar desse corpo, a menos que você fique aqui até ser arrebatado, que é uma segunda opção. Mas caso isso não aconteça, você terá de deixar esse corpo por um tempo, porque depois ele vai ser resgatado para você. Porque tudo na terra vai ter que entregar os corpos ao Senhor. É só você estudar escatologia. Se você não fez o rema, vem fazer o rema, irmão. Vem aprender escatologia. Amém? A terra, o mar, tudo vai entregar os corpos. Amém? A Deus. E aí, queridos, eu fiquei pensando, uma hora a gente tem que deixar esse corpo. Como é que morre sem morrer? Como é que morre sem que a morte me toque? Como é que morre se a morte não tem autorização para tocar o meu corpo? Simples, do mesmo jeito que Jesus deixou o corpo dele por um tempo. A minha vida ninguém tira, eu voluntariamente a entrego. E se você parar para observar os grandes homens de Deus, os maiores de todos que a gente conhece o nome, Billy Graham, T.L. Osborne, Kenneth Hagin e por aí vai, você vai se lembrar que todos eles morreram da seguinte maneira. Eles diziam, vai chegar um dia, eu vou tomar um banho, vou vestir meu pijama, vou comer a minha melhor refeição, vou deitar na minha cama e vou entregar o meu espírito ao Senhor. Queridos, o governo da morte, seus esquemas e as suas formas, as suas maneiras de trabalhar, que através de enfermidade, doença, através de interceptar a nossa vida num prazo antecipado, ela não tem autoridade. Por quê? Por causa da identificação que temos com Cristo. Então ele veio aqui, ele viveu à altura dessas coisas para mostrar para nós que a partir do momento que vazio, vivendo uma vida sem pecado, ele entregasse a alma dele na morte para cumprir as justas exigências da justiça e que justamente nos justificasse, porque agora todo aquele que crê no sacrifício que ele cumpriu, queridos, tem autoridade sobre a sua própria vida, porque Deus nos deu autoridade sobre a nossa própria vida através do nome daquele que se identificou e nos justificou. Sim, então por que os crentes estão morrendo? Porque eles não sabem disso. E se sabem, não estão sabendo como convém, é o que a Bíblia diz. Amém? A gente sabe mais ou menos, irmãos, mas não estamos agarrando de verdade. No fundo e no raso também. Amém? A gripe vem, a gente vai primeiro na farmácia. Depois a gente vai na lei que governa a nossa vida, que é a lei da vida. Quando a gente lembra no culto de domingo à noite.
E o correto, queridos, é que uma vez a consciência de identificação levantada e firme em nossos corações, nos coloque em uma condição onde a gente pode até adoecer, porque nós estamos num mundo caído. Sim ou não? Mas quando a doença e a enfermidade chegam, você diz, aqui não, esse corpo está sob nova direção. Tem um governo que se chama vida operando aqui. Você não tem lugar legal, você não tem base legal para entrar aqui. É igual, queridos, quando a polícia chega sem intimação no lugar. Quem tem autoridade e conhecimento diz, você não tem intimação, você não vai entrar aqui. Quando a morte chega sem autorização, queridos, ela não pode entrar. Por que entra? Porque não há nenhum tipo de resistência de autoridade legal. Nós não estamos operando no conhecimento que recebemos. Amém? E aí, voltando para Jesus, ele se esvazia. A Bíblia diz que ele é julgado e ele é inocentado. Amém? Em Mateus, no capítulo 27, queridos, quando está tratando lá da crucificação dele, em vários pontos desse texto, desculpa, não é Mateus, é Lucas 23, no 4, no 14 e no 22. Quando ele está sendo julgado por Pôncio Pilatos, queridos, 3 vezes ele diz, eu não posso julgar esse homem, eu não posso matar esse homem, eu não vejo culpa nele, ele é inocente. Deus avisa para a mulher desse homem, dizer, não faça nada contra esse Jesus, esse homem é inocente. Então ele foi julgado, que ele dizia, ele foi inocentado, e mesmo assim, ele morreu no meu e no seu lugar. Um inocente, como cordeiro mudo, queridos, ele foi para o matadouro. Para o quê? Para ser uma oferta de libação em meu e em seu lugar. E essa identificação funciona da seguinte maneira. Que bom que é você que está aí, solta o celular. Estou falando com você, solta o celular. Fica aí. Jesus estava aqui em cima, queridos. Nas regiões celestiais, ele era a palavra. Ele simplesmente se esvazia. Uma vida comum, como a vida de qualquer homem que precisa comer, dormir, que precisa de recursos financeiros para sobreviver, que precisa, queridos, viver. Volta comigo em Efésios no capítulo 2. No verso 1. Nos vossos delitos e pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando Adão pecou, queridos, o salário do pecado é a morte. Adão morre espiritual, fisicamente, e o pecado passa a todos os homens. O pecado de Adão, que Adão acionou para a terra. Amém? E aí diz assim, olha, entre os quais também todos nós andamos outrora. Então, durante um tempo da nossa vida, queridos, por causa do pecado no mundo, nós estávamos debaixo do pecado. E eu estou falando de mim e de você. Agora, não da humanidade, mas de mim e de você especificamente. Amém? Nós estivemos em um tempo da nossa vida e nos lembramos muito bem que nós estivemos debaixo do pecado. Nós estivemos distante de Cristo. Muitos de nós odiávamos crente, odiávamos palavra, odiávamos culto. Amém? Nós andamos dessa maneira, ignorantes e cegos a respeito daquilo que Cristo fez por mim e por você. E aí diz assim... segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós com Cristo, e pela graça sois salvos. E aí ele diz assim... me perdi. Alguém me ajuda? Achei. Estão no 6, né? E juntamente com ele nos ressuscitou. Então, qual é a identificação? Ele viveu a nossa vida e morreu a nossa morte para que nós ressuscitássemos junto com ele. E uma vez, queridos, que morremos com ele, já não morremos mais. Amém? Uma vez que aceitamos esse sacrifício por nós, e nós juntamente com ele morremos e fomos ressuscitados, irmão, não dá para morrer 2 vezes.
Mas sente quando deixar o corpo. Quando deixar o corpo não tem mais a ver com o governo da morte que estava sobre a nossa vida. Eu e você temos autoridade para dizer para nós mesmos, queridos, segundo a inspiração divina, eu vou viver, eu não sei você, queridos, mas eu digo sobre mim, eu vou viver até 85 anos com todos os dentes na boca. Eu amo meus dentes, irmãos. Quando a pandemia chegou, e isso é muito pertinente, eu me lembro, queridos, que eu vi na televisão uma biomédica explicando que era uma doença nova, e aqueles papos todos da pandemia. E ela disse assim, só que haverá pessoas que não contraem, e na vida, na minha casa, por causa da decisão, por causa do entendimento de identificação, por causa do entendimento de autoridade que a identificação dá, a pandemia não entrou. Queridos, eu achei assim, agora eu vou emagrecer, né? Porque eu vou ficar dentro de casa, não vou trabalhar, vou ficar sem dinheiro, e não, eu vou emagrecer. Irmão, eu fui engordar na pandemia. Não faltou, o que eu estou querendo dizer com isso? Não faltou nada. A morte não reinou na minha casa, ela não pôde governar lá, porque ela encontrou alguém que sabe o que a identificação significa, porque ela encontrou alguém que sabe que a identificação gera autoridade. E quando, queridos, nós acreditávamos nisso, e eu vou dizer para você, eu nem estava com a luz que eu estou na minha mente, irmãos, a respeito desses textos agora. Ontem eu disse para a morte, você está frita, hein? Não tem mais nada para você aqui em casa, não. Que se com muito menos do que isso, queridos, eu passei por aquela circunstância, quanto mais agora. E quando nós trazemos a nossa mente para a luz da palavra, queridos, aquilo que governa, queridos, nesse mundo, aquilo que governa, queridos, na miséria, aquilo que governa, queridos, na doença, aquilo que governa na escassez, não poderá ter autoridade sobre nós. Vamos mais. Eu estava no 6, não é isso? Agora é 7. Para mostrar nos séculos vindouros, eu gosto disso de Deus. Deus é amostrado. Ele não quer fazer só um negocinho aqui não, irmãos. Ele vai mostrar o que ele fez pela eternidade. Isso vai ecoar pela eternidade. Amém? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Então, o que Deus fez, queridos? O que Deus fez foi exatamente levar, queridos, Jesus Cristo para viver uma vida justa, queridos, e capaz de pagar legalmente aquilo que Ele queria fazer em nós. E Ele fez em nós, Ele nos gerou em Cristo, Ele gerou a nós, que somos o que somos hoje agora, nascidos de novo, justificados, filhos de Deus, poder para ser filho, autoridade na terra. Isso que Ele fez em nós, Ele gerou em nós por causa da identificação. Porque Jesus morreu para pagar a conta com o pecado e dizer, morte, sai do meio. Porque agora o que vai governar sobre aqueles que creem e se identificam com essa verdade é vida. E a partir de agora, todos quantos crerem vão viver à altura desse sacrifício e à altura do que essa base legal pavimenta e cria para a humanidade. Repete comigo, eu estou identificado com Cristo. Com Ele morri, com Ele ressuscitei, tenho vida. Queridos, você tem vida governando. E aí, trazendo a morte, queridos, para um campo agora não tão literal, trazendo a morte, queridos, para o sentido figurado em várias áreas da nossa vida. Gálatas no capítulo 2, esse eu também quero ler com você, no verso 20, abre lá. Menino, o relógio não perdoa, não. Gálatas capítulo 2. Eu vou ler do 19 para a gente pegar o contexto. Diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Aqui é Paulo dizendo, olha, a lei da morte que governava o mundo,
ela não tem mais efeito na minha vida. Eu morri para ela. Você morreu para ela, queridos. Sabe naquele dia que você aceitou Jesus? Aquele dia emocionante que você não entendeu nada que estava acontecendo, porque, irmão, eu não entendi nada que estava acontecendo. Eu era tão desqualificada para aceitar Jesus, que alguém teve que orar para eu repetir. Não foi assim com você também? Você não sabia aceitar Jesus. Alguém orou e você repetiu, de tão desqualificado que nós éramos para aceitar Jesus. Naquele dia, queridos, você não tinha dimensão do que estava acontecendo no reino do Espírito e nas condições de governo sobre a sua vida. Mas o fato é que naquele dia você reconheceu senhorio, sacrifício, morte e ressurreição. É por isso que quando nós cremos em Jesus, diz que nós temos que crer que Ele era o Filho de Deus que morreu e ressuscitou. Por quê, queridos? Porque se nós não crermos na morte e na ressurreição dEle, a nossa identificação é nula. E Ele diz, a morte não tem mais governo sobre mim, ela não opera mais em mim. Vamos lá. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Nós podemos parafrasear dizendo, estou identificado com Cristo. Estou identificado com Cristo. Ele foi como eu fui, para eu ser como Ele é. E isso é uma lei. E isso é legal diante do justo juiz e de todo o processo legal de justificação. Isso está feito. Não tem como voltar atrás. Eu acho que Deus não queria bem assim na minha vida. Já era. Porque já está feito. Amém? E aí ele diz assim, o que eu vou fazer agora então com isso que eu recebi? Como que vai se resolver essas coisas? Ele diz assim, logo já não sou eu quem vivo. Você não morreu com Cristo? Então você não está vivo, você está morto com Cristo, sim ou não? Ok? Vamos devagar para o nosso cérebro processar. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele morreu, Ele ressuscitou. Quando eu me identifiquei com Ele, Ele veio habitar em mim. Com tudo que Ele é, com tudo que Ele pode e com tudo que Ele tem. Então, o que você é, o que você pode, o que você tem? Tudo que Cristo é, tudo que Cristo pode e tudo que Cristo tem. Por quê? Porque você está identificado com Ele. Amém? Vamos mais. Aí diz assim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Que Paulo está dizendo, queridos, que se os nossos sacrifícios é quem fazem a operação de Cristo na nossa vida e da vida dele, então a morte de Jesus Cristo foi nula e sem importância. Ela não tem efeito legal sobre a nossa vida. Mas se eu estou morta com Ele e com Ele identificada, e agora quem vive mais não sou mais eu, é Ele vivendo em mim, então eu sou tudo que Ele é, eu sou tudo que Ele pode, eu posso tudo que Ele pode, eu tenho tudo que Ele tem. E aí, trazendo para esse lugar figurado da morte, queridos, existem muitas áreas na nossa vida que estão debaixo do governo da morte. Por quê? Por causa da ignorância. Amém? Lembra que a palavra é uma ferramenta de precisão contundente. Amém? Por causa da nossa ignorância. A gente acha que a vida de Deus na nossa vida, e é assim no corpo de Cristo hoje, por causa da ignorância, por nós não contemplarmos e não olharmos para as Escrituras como deveria, nós achamos, queridos, que a vida de Deus é só para nos levar para o céu. Tu já viu o céu? Quando você aceitou de novo, passou na televisão o céu para você como é. Não, irmãos. Você recebeu tudo isso por causa da fé na palavra. Se a fé na palavra diz para você que tem um paraíso, um céu, um lugar vindouro para você, e você acreditou nisso, por que você não acredita, querido, que a vida dele opera nas áreas que a morte tem governado sobre você agora? Eu tenho 5 minutos, eu vou pontuar algumas. Na minha casa não tem paz, governo da morte.
A morte tem seus processos, irmãos. E falta de paz gera enfermidade que gera morte. Isso é morte, isso é governo da morte. E se você é quem promove a falta de paz na sua casa, resolva isso dentro de você. Porque você está promovendo morte não só para você, mas como para todos aqueles que vivem no ambiente que você está. Ah, é porque eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você é tudo que Ele é, você tem tudo que Ele tem, pode tudo que Ele pode. Falta de dinheiro, irmãos. Jesus Cristo empobreceu para que você enriquecesse. E muito da nossa escassez começa no nosso espírito, nos medos que nós temos. E quantos sabem que quando Adão morreu, a primeira coisa que aconteceu foi ele teve medo e se escondeu? Governo da morte. Medo é governo da morte. Quando o homem morreu, ele teve medo. E o medo promove, queridos, processos de escassez na nossa vida. Aonde que o dinheiro começa? No nosso espírito. Quando você entende, eu estou identificada com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu já não morro mais. A enfermidade já não toca mais meu corpo. A escassez não toca mais a minha casa. O medo não pode mais habitar aqui. E sonhos, querida. Muitas pessoas que estão aqui nessa manhã têm uma palavra de Deus. E na hora que estava acontecendo o ofertório, o Alexandre estava falando e eu vendo o vídeo, eu tive a oportunidade de estudar no mesmo período que o Daniel Barbante. Eu conheci ele pessoalmente. E eu olho para ele e eu falo, rapaz, Deus faz cada coisa. Como que Deus tirou aquele menino, queridos, de São Paulo para ir para Campina Grande e colocou ele nesse lugar, fazendo uma obra tão grandiosa. Mas eu percebo uma coisa, ele perseguiu aquilo que Deus disse sobre ele. E muitos de nós temos palavras poderosas sobre as nossas vidas, mas o governo da morte, queridos, através de medo, escassez e outras coisas do tipo, tem nos tirado desse lugar de perseguir o que a vida diz ao nosso respeito. Nós paralisamos, queridos, e muitas vezes nós achamos, Deus não queria tanto assim porque não aconteceu o que Ele disse que ia acontecer. Não aconteceu, queridos, porque nós precisamos entender que nessa terra, depois de identificados com Cristo e vivendo, queridos, à luz do que Ele fez em nós e por nós, somos nós que temos a autoridade para dizer, Deus falou, vai acontecer. Amém. Deus falou, eu vou me levantar e vou agir acima dessa vida, porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu não vou permitir que a morte, que o medo, que os seus processos e os seus planos matem um sonho que é de Deus, que foi comunicado ao meu espírito, porque eu vou deixar a morte governar sobre a minha vida. Sabe, tem uma palavra, queridos, que ela tem perseguido o meu coração com relação a isso, porque existe uma profecia comum, de senso comum, Deus tem pressa na sua vida. Eu lamento quebrar teu biscoito, queridos, e eu vou pisar no pacote. Deus não tem pressa de nada. Deus é eterno, não está limitado a tempo, espaço e matéria. Quem tem pressa na sua vida é quem está sofrendo lá fora, na expectativa de que Cristo viva em você, que você se levante e assuma esse lugar que foi comprado por identificação legal e afetou a sua vida. Sai do canto, irmãos. Vem sentar à destra. Sai do canto e vem sentar à destra. Ele é o Todo-Poderoso, queridos. E a nossa vida ninguém tira. A nossa vida ninguém tira. No tempo certo, na estação correta, nós vamos vestir o nosso pijama, fazer a melhor refeição da nossa vida,
nos deitar e entregar o nosso espírito. A morte não tem mais domínio sobre você, amém? Você está identificado com Cristo. A equipe de música pode vir me ajudar. Aleluia. Aleluia. Aleluia.